A paz de Deus a todas as nações do mundo, eu Pedro, aqui no canal Eclesiastes 11:5, com Sandro Pedro, para falar sobre a vinha de Nabote, onde o rei Acabe, o rei de Israel, casada com a Jezabel, tinha pedido a vinha de Nabote por ser perto de seu palácio. Ambos, tanto Nabote como também Acabe e Jezabel, moravam na cidade de Jezreel. Quem foi por que esse nome Jezreel? Jezreel foi um filho que o profeta Oséias teve com a prostituta Gomer, onde Deus falou para o profeta Oséias casar com uma prostituta, e tendo o filho com essa prostituta, Deus mandou botar o nome de Jezreel, que significa Deus semeia e também Deus espalha, para simbolizar a idolatria cometida ali em Israel, e também a rainha Jezabel, que incentivou a muitos no país de Israel a adorarem o profeta, a adorarem o deus pagão Baal. Então a rainha Jezabel viu Acabe triste, porque Nabote não quis vender sua vinha, porque na antiguidade não era bom, não se podia vender propriedades de seus familiares, por ser um valor simbólico, por causa que foi com o suor do rosto das famílias que eram conseguido tais propriedades. Então, quando Jezabel viu que Acabe, seu esposo, estava triste, então pegou testemunhas falsas para acusar Nabote, dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei Acabe. Então, com essa testemunha falsa de Jezabel, que fez o povo de Israel pecar com a idolatria ao culto de Baal, com essas duas testemunhas, o povo pegou Nabote pela acusação falsa e o apedrejaram. Mas Deus viu tudo isso e mandou o profeta Elias falar com Acabe. Acabe, então, arrependido, vestido de pano de saco, Deus falou que não traria tal mal nos seus dias, mas sim nos dias de seu filho, onde Deus também tinha falado que a sua esposa Jezabel, ao morrer, seria comida por cães. E isso foi verdade. Quando aconteceu, só sobraram os pés e as mãos e o crânio de Jezabel, que fez o povo de Israel idolatrar o deus pagão Baal. Jesus, quando estava na tentação no deserto, ali no deserto da Judeia, que fica a leste de Jerusalém, depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o tentador, o diabo, chegou no lado dele e falou: todas essas nações do mundo te darei, se prostrado me adorares. O que Jesus falou? Jesus falou: afasta-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Deus darás culto. O que é dar culto somente a Deus? É orar somente a Deus. É praticar somente as palavras de Deus. A pessoa que está orando para qualquer nome que não é o de Deus está prestando culto a demônios e não a Deus. A palavra de Deus diz que não dá para sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios ao mesmo tempo. Então vejam agora, hoje, sem esquecer, hoje é dia 10 de agosto de 2025,
3 anos exatos depois da enchente que Deus fez aqui na cidade de Joinville, que foi no dia 10 de agosto de 2022. Esse cajado que vocês estão vendo aqui, eu, Pedro, peguei a caminho do rio, quando fui para eu buscar as 12 pedras aqui no bairro onde eu, Pedro, moro. Deus me pôs no coração de pôr essa data desde aquele tempo, 15 de agosto de 2022, que foi 5 dias depois dessa enchente. Vocês verão também áudios que eu, Pedro, baixei, falando sobre Jezabel e o rei Acabe, e também sobre a vinha de Nabote, que ficava ali na cidade de Jezreel. Lembrando que Jezreel é uma cidade... Por que Jezreel? Jezreel era o filho que o profeta Oséias teve com a prostituta Gomer. Porque Deus falou para o profeta Oséias casar com uma prostituta, simbolizando a infidelidade de Israel para com Deus. E nesse dia 10 de agosto de 2025, eu, Pedro, me despeço para que vocês vejam os áudios das palavras de Deus. E que Deus abençoe a todas as nações. Aqui foi Sandro Pedro, do canal Eclesiastes 11:5. E até o próximo vídeo. 1 Reis, capítulo 21. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei da Síria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhe havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nadab foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor:
mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. 1 Reis, capítulo 22. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi encontrar-se com o rei de Israel. O rei de Israel disse aos seus oficiais: vocês sabiam que Ramote Gileade nos pertence e que não estamos fazendo nada para tomá-la do rei da Síria? Ele se virou para Josafá e disse: você gostaria de me acompanhar na batalha para recapturar Ramote Gileade? Josafá respondeu: sem dúvida, conte comigo para o que for preciso. Minhas tropas são suas tropas e meus cavalos, seus cavalos. Ele fez apenas uma ressalva: antes de qualquer coisa, consulte o Eterno a respeito do assunto. O rei de Israel reuniu cerca de 400 profetas e lançou a pergunta: devemos ir atacar Ramote Gileade ou não? Eles disseram: vão, o Eterno a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá insistiu: há mais algum profeta do Eterno aqui a quem possamos consultar? O rei de Israel disse a Josafá: na verdade há mais um, mas não gosto dele. Ele nunca diz nada de bom a meu respeito. Só prevê destruição e calamidade. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: o rei não deve falar assim de um profeta. Então o rei de Israel ordenou a um dos seus oficiais: vá buscar Micaías, filho de Imlá. Enquanto aguardavam, o rei de Israel e Josafá estavam sentados no trono, vestidos em trajes reais diante dos portões da cidade de Samaria. Todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenaaná, tinha feito um par de chifres de ferro e anunciava: assim diz o Eterno, com esses chifres você ferirá os arameus até não sobrar nada. Todos os profetas clamavam: amém! Ataque Ramote Gileade! É vitória na certa! O Eterno a entregará em suas mãos. O mensageiro que foi chamar Micaías disse ao profeta: todos os profetas estão apoiando o rei. É bom que você também diga sim a ele. Mas Micaías disse: assim como vive o Eterno, direi o que o Eterno disser. Quando Micaías se apresentou, o rei perguntou ao profeta: então, Micaías, devemos atacar Ramote Gileade ou não? Ele respondeu: vá em frente.
É vitória na certa. O Eterno a entregará em suas mãos. O rei disse: Quantas vezes já pedi a você que falasse apenas a verdade para mim? Micaías disse: Então está bem. Já que insiste, lá vai. Vi todo Israel espalhado sobre os montes como ovelhas sem pastor. Ouvi o Eterno dizer: esses não têm quem diga a eles o que fazer. Voltem para casa e façam o melhor que puderem por vocês mesmos. O rei de Israel virou para Josafá e disse: Você viu? Eu não disse que ele nunca fala nada de bom a meu respeito, só me dá notícia ruim? Micaías continuou: Não terminei ainda. Ouça a palavra do Eterno. Vi o Eterno em seu trono, e todos os anjos do exército celestial ao seu redor, à direita e à esquerda. O Eterno perguntou: Como poderemos enganar Acabe para atacar Ramote e Gileade? Alguns diziam uma coisa, outros diziam outra. Até que um anjo deu um passo à frente, pôs-se diante do Eterno e disse: Eu o enganarei. O Eterno perguntou: De que maneira você o enganará? O anjo respondeu: É fácil, farei que todos os profetas mintam. O Eterno disse: Se você acha que consegue enganá-los, vá em frente e seduza-o. E foi o que aconteceu. O Eterno pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas. Mas foi o Eterno que decretou essa calamidade. No mesmo instante, Zedequias, filho de Quenaná, deu um murro no nariz de Micaías e disse: Desde quando o Espírito do Eterno me abandonou e se apossou de você? Micaías disse: Você logo saberá. Você descobrirá quando estiver apavorado, procurando um lugar para se esconder. O rei de Israel disse: Levem Micaías daqui. Entreguem-no a Amon, juiz da cidade, e a Joás, filho do rei, com este recado: O rei mandou pôr este homem na cadeia. Ele deve ser tratado com pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: Se você voltar inteiro, é porque não sou o profeta do Eterno. Disse ainda: Quando acontecer tudo isso, ó povo, lembre-se de quem vocês ouviram isso. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, atacaram Ramote e Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Use seu traje real. Eu vou me disfarçar e entrar na guerra. E o rei de Israel entrou disfarçado na guerra. O rei da Síria tinha ordenado aos 32 comandantes dos carros de guerra: Não se preocupem com os soldados, quer sejam fortes, quer fracos. O alvo de vocês é o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá, disseram: Ali está ele, o rei de Israel. E foram atrás dele. Mas Josafá gritou, e os comandantes perceberam que estavam perseguindo o homem errado. Desistiram de persegui-lo, porque não era o rei de Israel. Naquele momento, um soldado lançou uma flecha sem alvo específico contra o exército, e ela atingiu o rei de Israel nas juntas de sua armadura. O rei disse ao condutor do carro: Dê meia volta! Tire-me daqui, porque estou ferido! A batalha foi intensa o dia inteiro. O rei assistia ao combate escorado no seu carro. Ele morreu naquela noite. O sangue do ferimento formou uma poça no carro. Ao pôr do sol, ouviram-se gritos entre a multidão: Vamos embora! Voltem para casa! O rei morreu! O rei foi levado para Samaria e ali foi sepultado. Os soldados levaram o carro dele no tanque de Samaria, no qual as prostitutas da cidade se banhavam, e os cachorros lamberam o sangue do rei, como o Eterno tinha anunciado. O restante da vida de Acabe e tudo o que realizou, a construção do palácio de marfim, as cidades que fundou
e o sistema de defesa que construiu estão registrados nas crônicas dos reis de Israel. Ele foi sepultado no túmulo da família, e seu filho Acasias foi seu sucessor. Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele continuou nos caminhos de seu pai Asa, sem se desviar, e agradou ao Eterno. Mas não eliminou os altares das religiões pagãs que promoviam a prostituição. O povo continuou orando e oferecendo sacrifícios nesses altares idólatras. Ele mantinha um bom relacionamento com o rei de Israel. O restante da vida de Josafá, tudo o que realizou e suas guerras, estão registrados nas crônicas dos reis de Judá. Ele também eliminou os prostitutos cultuais deixados por seu pai Asa. Durante seu reinado, Edom não tinha rei, apenas um governador. Josafá construiu navios de alto mar para trazer ouro de Ofir, mas os navios nunca chegaram lá. Naufragaram em Ezion-Geber. Na época, Acasias, filho de Acabe, propôs juntar os marinheiros de Josafá com os de Acasias, mas Josafá não concordou. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo da família, na cidade de Davi, seu antepassado. Seu filho Jeorão o sucedeu. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá. Ele reinou 2 anos em Israel. Cometeu muitos pecados diante do Eterno, seguindo os caminhos de seu pai e de sua mãe, e também de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a viver em pecado. Ele provocou a ira do Eterno, o Deus de Israel, sacrificando nos altares de Baal. Foi pior que seu pai. 2 Reis, capítulo 9. Certo dia o profeta Eliseu ordenou a um dos discípulos dos profetas: arrume-se, pegue este frasco de azeite e vá a Ramote Gileade. Procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Quando o encontrar, leve-o para uma sala reservada, longe da vista dos seus companheiros. Pegue o frasco de azeite, derrame o óleo sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Eterno, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Depois abra a porta e saia correndo. Não perca tempo, corra o mais rápido que puder. O jovem profeta foi a Ramote Gileade. Quando chegou lá, encontrou os oficiais do exército todos reunidos. Ele disse: tenho um assunto para tratar com o oficial. Jeú perguntou: com qual de nós? Ele respondeu: o senhor mesmo, comandante. Ele se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça dele e disse: assim diz o Eterno, o Deus de Israel, eu estou ungindo você rei sobre o povo do Eterno, o povo de Israel. Estou dando a você a incumbência de atacar as forças de Acabe, seu senhor. Vou me vingar do sangue dos meus servos, os profetas, todos os profetas do Eterno que Jezabel massacrou. Toda a descendência de Acabe está destinada à destruição. Vou eliminar todos eles. Vou fazer que a família de Acabe tenha o mesmo fim que a família de Jeroboão, filho de Nabate, e a família de Baasa, filho de Aías. Quanto a Jezabel, os cães comerão seu corpo nos campos de Jezreel. Ela nem será sepultada. Depois de dizer isso, o profeta disparou porta fora. Quando Jeú retornou para a reunião dos oficiais do rei, eles perguntaram: está tudo bem? O que aquele maluco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem esse tipo de gente, só conversa fiada. Eles insistiram: não é verdade. Conte o que está acontecendo. Ele respondeu: ele me disse, assim diz o Eterno, eu estou ungindo você rei sobre Israel. No mesmo instante eles se levantaram, estenderam capas nos degraus
improvisaram um trono, soaram a trombeta e proclamaram: Jeú é rei! Esse fato deu início à conspiração de Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, contra Jorão. Enquanto isso, Jorão e todo o seu exército estavam defendendo Ramote-Gileade contra Hazael, rei da Síria. Jorão estava em Jezreel, recuperando-se dos ferimentos da batalha contra o rei da Síria. Jeú disse: Se vocês de fato me querem como rei, não deixem ninguém sair da cidade para levar a notícia a Jezreel. Em seguida, Jeú preparou um carro e foi até Jezreel, onde Jorão se recuperava na cama. O rei Acasias de Judá estava ali visitando Jorão. Uma sentinela que estava na torre em Jezreel viu a comitiva de Jeú chegando e disse: Estou vendo um grupo de homens. Jorão disse: Mande um cavaleiro sair ao encontro deles e perguntar: Está tudo bem? O cavaleiro saiu ao encontro de Jeú e disse: O rei quer saber se está tudo bem. Jeú disse: O que isso importa a você? Vá lá para trás. A sentinela disse: O mensageiro chegou lá, mas não está voltando. O rei mandou outro cavaleiro. Quando chegou, disse a mesma coisa. O rei quer saber se está tudo bem. Jeú disse: O que isso importa a você? Vá lá para trás. A sentinela disse: O mensageiro chegou lá, mas não está voltando. Pelo jeito de dirigir o carro, parece ser Jeú, filho de Ninsi. Ele dirige como louco. Jorão ordenou: Prepare-me um carro. O carro foi preparado, e Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um no seu carro ao encontro de Jeú. Eles se encontraram no campo de Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, gritou: Está tudo bem, Jeú? Jeú respondeu: Como poderia estar bem se a idolatria e a feitiçaria da sua mãe Jezabel continuam poluindo a nação? Jorão deu a volta no carro e fugiu, gritando para Acasias: É uma armadilha, Acasias! Jeú armou seu arco e disparou uma flecha, que atingiu Jorão nas costas. A flecha perfurou o coração dele e ele caiu do carro morto. Jeú ordenou a Abidcar, seu oficial: Depressa, jogue-o no campo de Nabote de Jezreel. Lembra-se de quando estávamos no carro atrás de Acabe, seu pai? Foi naquele momento que o Eterno anunciou a destruição dele, dizendo: Assim como eu vi o sangue de Nabote e dos seus filhos ontem, você pagará por isso exatamente no mesmo local. Por isso, jogue-o naquele campo, conforme a instrução do Eterno. Acasias, rei de Judá, presenciou tudo e fugiu na direção de Bet-Hagã. Jeú o perseguiu, gritando: Peguem-no também! As tropas de Jeú atiraram contra ele e o feriram no carro, na subida para Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu chegar a Megido e morreu ali. Seus ajudantes o levaram para Jerusalém e o sepultaram no túmulo da família, na cidade de Davi. Acasias tinha começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel ouviu que Jeú tinha chegado a Jezreel, ela se pintou, arrumou o cabelo e ficou na janela do palácio. Quando Jeú chegou à cidade, ela gritou: Como vai, Zinri, seu assassino de reis? Jeú olhou para cima e disse: Alguém vai me apoiar? Uns 2 ou 3 eunucos do palácio olharam pela janela. Jeú disse: Joguem-na para baixo! Eles jogaram Jezabel pela janela. O sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Depois Jeú entrou no palácio e se alimentou. Durante a refeição deu esta ordem: Cuidem daquela mulher. Deem a ela um enterro decente. Afinal, era a filha de um rei. Alguns homens saíram para cumprir a ordem, mas encontraram apenas o crânio, os pés e as mãos. Eles voltaram e relataram o fato a Jeú. Ele disse: Cumpriu-se a palavra do Eterno anunciada por Elias, o tesbita.
No campo de Jezreel, os cães devorarão Jezabel. O corpo de Jezabel será espalhado por cães nos campos de Jezreel. Velhos amigos e admiradores dirão: será que esta é Jezabel? Como vocês viram, esse foi o fim de Jezabel. E também será o fim de todos os reis da terra, que dali da cidade de Roma, como diz a palavra de Deus, o diabo reina sobre todos os reis da terra. Esse ali foi o fim de Jezabel. E também será o fim de todos os reis da terra, onde Deus dará ordem às aves dos céus e às bestas feras da terra, para que devorem as carnes de todos os presidentes da terra. Então se cumprirá Jeremias 25. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo. E até o próximo vídeo.